E no Espaço Plural desta terça-feira, a pauta é Cultura Negra e Representatividade. Para conversar com a gente sobre o assunto, nós recebemos Ledeci Coutinho, professora da Rede Estadual de Educação, mestre em Educação pela Universidade Federal de Pelotas e ativista do Movimento Negro. E Daniel Amaro, bailarino, coreógrafo e militante cultural. Nós também convidamos a Iá Sandrali, autoridade civilizatória da tradição de matriz africana, integrante do coletivo antirracista O Melhor de Cada Uma. Ela também é psicóloga e especialista em criminologia. Sejam todos muito bem-vindos. Nós queremos pedir aos três convidados de hoje que respeitem um tempo de aproximadamente 3 minutos para cada resposta que forem dar. Dessa maneira, há uma distribuição mais equânime do tempo e a conversa fica mais fluida e interessante. Começamos, então. A primeira pergunta é para os três convidados. O que é ancestralidade e como e quando essa percepção chegou na vida de vocês? Nós começamos, então, com o Iá Sandrali. Seja bem-vindo. Olá, boa tarde. Cumprimentando a todos e a todas e a todos, saudando a ori de cada uma, de cada um. E vou direto, né? Ancestralidade é aquilo que nos move, que move a todos os negros e negras, né, que são afrodescendentes, originários do berço da humanidade. Ancestralidade, para tu falar em ancestralidade, tu precisa ter pertencimento. E não dá para te dizer assim, para dizer para vocês, né, quando é que eu me aproximo da ancestralidade. Ancestralidade é algo que vem conosco, né, principalmente nós, negros e negras, né, nesse país, aqui na diáspora, né, é algo que a gente traz com a gente, mesmo que às vezes não conseguimos ter a consciência do que é ser negro, do que é tornar-se negro, mas a ancestralidade ela está conosco, nós temos ela no DNA, porque o que é isso? É o conhecimento, né, aquele conhecimento ancestral, tudo aquilo que os nossos antepassados, os nossos ancestrais construíram, tudo aquilo que formaram, toda essa cultura, né, esse modo de viver, faz parte da questão da ancestralidade. Então, ancestral não significa o mesmo que antepassados, né? Porque o meu ancestral, ele pode não ser o meu antepassado, mas o meu ancestral pode ser o mesmo ancestral que, né, aqui o Daniel, que a Ledeci, que, né, qualquer outra pessoa que tenha origem, né, que tenha essa cosmovisão, essa percepção do que é estar, né, no mundo. Então, a ancestralidade ela é muito mais ampla do que possa se imaginar. Então, não dá para dizer assim, bom, a partir desse momento eu me dou conta da minha ancestralidade. Não, a ancestralidade é que se dá conta, a ancestralidade que faz com que tu te dê conta daquilo que tu és. Ou seja, um ser, força existencial nesse mundo, né? Que vem com um propósito, que vem com um projeto mítico para desenvolver na sua comunidade, né? Onde tanto teus dons quanto as dádivas dos outros são compartilhados, né, em prol da comunidade. Essa comunidade que é pautada por uma ancestralidade, né, que faz com que todos e todas nós sejamos um conjunto de forças, um conjunto de potências que fazem com que nós sejamos o que somos. Professora Ledeci, por favor. Boa tarde a todos, a todas e a todes. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite da Clarissa, né, e do Espaço Plurais para dialogar
no mês e no momento em que todos nós negros estamos a cada dia lutando diariamente, cotidianamente, né, para que se construa e para que se desconstrua equívocos e construam-se novas histórias. A pergunta ela é muito propícia, porque acho que falar sobre ancestralidade depois, né, de uma autoridade civilizatória é um pouco dizer aquilo que ela diz, talvez de uma outra forma. Existe uma discussão que as pessoas têm feito muito e têm falado muito, que é a questão do preceito civilizatório, né, africano, né, dessa cosmovisão civilizatória, esse projeto civilizatório de mundo, que é o Ubuntu, que é né, dentro do continente africano, talvez um daqueles que a gente mais tem acesso e que a gente mais conheça, que é o princípio do Ubuntu. E, para mim, a ancestralidade ela é isso, ela vem comigo e eu me dou conta, ela faz eu me dar conta, quando eu descubro qual é meu projeto mítico-social. Todos nós temos e nascemos com comprometimento, negros, né? Filho de uma diáspora, filho de um processo de quase 400 anos de escravização, e que só estamos hoje aqui porque a nossa ancestralidade permitiu para que hoje, neste momento, nós, negros, Ledeci, Sandra Lee, Daniel, possamos cumprir o nosso papel, a nossa construção neste país. Não é por acaso que isso a ancestralidade faz. Tu não nasceu no lugar errado, tu não estás no momento histórico errado, tu estás no momento em que deverás estar para construir para construir ou reavivar as forças ancestrais e aquilo que nos fortalece enquanto negros afro-gaúchos. Às vezes a gente pensa que não, eu sou afro-brasileiro. Eu costumo dizer, eu sou uma negra afro-gaúcha. Eu sou necessária, por uma determinação da ancestralidade, estar aqui, nesse espaço do mundo, geograficamente falando, nesse espaço de vivência, para que eu simplesmente cumpra o meu papel que está designado e que foi designado pela ancestralidade. Para mim, a ancestralidade ela se manifesta ou ela me faz compreender quem eu sou na medida em que eu uso os meus dons e o meu da palavra, né, para construir dignidade para o nosso povo negro, que tanto foi desrespeitado, mutilado, vilipendiado nessa construção que a gente costuma dizer que é o projeto de Brasil, né? E que, ultimamente, a gente cada vez mais tem visto, e não só nós negros, porque nós já sabemos disso há muito tempo, né? Que esse projeto de Brasil ele não foi pensado para acolher essa diversidade, ele não foi pensado para acolher principalmente a diversidade negra, a diversidade da negritude. Então, estar aqui discutindo a questão da ancestralidade, para mim, é reforçar um processo civilizatório do qual eu faço parte de um pedaço dele, que daqui a pouco não estarei mais. E outros darão continuidade a esse processo de construção de dignidade, de vida digna, de vida de respeito para essa população. Então, para mim, ancestralidade é isso. É o que eu fui, o que eu sou e o que eu serei daqui para frente. Acho que é um pouco isso, assim, é muito amplo falar sobre ancestralidade. Obrigada, professora. Daniel, por favor. Boa tarde a todos, em especial às mulheres que estão aqui nessa reunião, a Sandra ali, a Ledeci, a Clarissa, uma pessoa muito querida também, ao Solon, e as pessoas que estão nos assistindo. E eu tenho muito orgulho de estar aqui falando sobre essa pauta, junto com duas mulheres negras que têm a sua ancestralidade, né? Tão presente. E falar o que é ancestralidade é aquilo que você constrói,
Ancestralidade é aquilo que você passa a construir através do tempo. O tempo é a nossa ancestralidade. Né? Hoje estamos aqui, 3 negros, falando sobre ancestralidade, mas tem outros negros antes de nós. Então, é mais ou menos isso que vai ser daqui a 70 anos. Uma nova juventude falando sobre Sandra Lee, sobre Daniel Amaro, sobre Lideci. Então, ancestralidade é tudo aquilo que você constrói no tempo. Então, se você constrói coisas boas, você vai ter uma ancestralidade boa, uma referência de ancestralidade boa. Se você construir alguma coisa ruim, você vai ter uma construção de ancestralidade ruim. Então, ancestralidade, acima de qualquer coisa, é a vivência no espaço físico. É o que você constrói diante de sua construção, seja ela coletiva ou individual. Então, eu fico bastante emocionado quando a gente fala essa palavra, porque as meninas já falaram antes de mim, né? Sobre essa ancestralidade que nós aqui hoje estamos falando. Tiveram os outros pretos que deixaram essa ancestralidade para nós, ou, por exemplo, nossa vivência, né? Eu, especialmente, no centro de Umbanda da minha mãe, a Sandra Lee, na sua casa de santo, a Lideci, na sua casa de santo também. Então, existiram pessoas que nos iniciaram na nossa ancestralidade, que nós, automaticamente, começamos a perceber isso e, ao mesmo tempo, praticar essa ancestralidade, mas, ao mesmo tempo, estamos passando essa ancestralidade para os jovens, a Lideci para os filhos, para a filha dela, eu para os meus filhos, a Sandra Lee para os filhos dela, enfim, eu acho que ancestralidade é uma construção coletiva e particularmente nós 3 negros que estamos aqui, e muito ligada à nossa religião. É isso. Bom, eu tinha uma pergunta preparada aqui para vocês, que era justamente num país que não conhece o próprio passado, se fica mais fácil ou mais difícil reivindicar essa questão da ancestralidade. Mas na resposta que vocês deram, me conduziu até por um outro ponto que eu gostaria de destacar. A Iá e a Lideci citaram um projeto místico, e o Daniel citou Casa de Santo. Então, o tempo todo, vocês, ao citarem a ancestralidade ao passado, veem isso como algo espiritual, pelo que eu percebo. Ou eu estou muito enganado? Se é isso, se existe essa visão quase que mística e espiritual, esses elos históricos todos que acompanham esse povo sofrido durante tanto tempo, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Começar com a Iá outra vez. Eu estou certo ou estou errado que há uma ligação que vocês fazem questão de colocar, né? Por favor, Iá. Oi, Solon. Prazer em estar conversando contigo e muito grata por essa tua percepção de que nós falamos, né, de um lugar que entende o mundo e que se entende, né, e que entende cada ser humano como um ser integral, né? Onde espírito, e vou dizer espírito e matéria, mas vou traduzir para o nosso, né, para a nossa fala, né? Onde o sagrado e o profano estão juntos. Eles fazem parte de um mesmo conteúdo, né? Eles são uma junção. Não existe uma divisão para nós entre o espírito e a matéria, diria assim, né? Entre o sagrado e o profano. Para nós, tudo é sagrado. Para nós, tudo é profano. Para nós não existe o bem e o mal separado. Para nós não existe o pecado. Porque para nós tudo tem um propósito. E por isso a gente fala, né, em projeto mítico social. Ou seja, todo ser humano, independente do lugar que ele esteja, ou que ele ocupe no instituído, do que ele ocupe na sociedade, ele tem um projeto, ele traz um projeto mítico social. Eu diria que
poderia ser traduzido por um destino, né? Em que ele vai realizar, né? Ele vai realizar, de acordo com as suas escolhas, ele vai realizar esse projeto. Se ele não realiza, se ele não consegue realizar esse projeto, algo fica pendente na natureza, algo fica pendente no mundo. Porque nós somos seres conectados a tudo e a todos. Tudo. Né? Tanto faz ser vivo, não vivo, tanto que nós dizemos o seguinte: os nossos mortos não morrem. Né? Os nossos mortos, eles estão tem um poema, inclusive, do Diop, que diz: eles estão no sopro das árvores, eles estão no rio que corre, eles estão... Né? Quer dizer, porque energia, nós somos energia. Né? Então, quando a gente fala disso, nós não estamos falando de um misticismo, nós estamos falando de um projeto mítico. Mítico no sentido de que todos os seres humanos têm esse, não apenas aqueles que professam a mesma religiosidade do que nós. Isso também é um equívoco. Né? Colocar, por exemplo, para nós, quando se fala em cultura negra, já associar com a forma como nós cultuamos o sagrado, a forma como nós manifestamos a religiosidade. Porque antes, mais do que qualquer coisa, a tradição de matriz africana é uma tradição que manifesta a sua forma, a sua religiosidade, a sua forma de ver o mundo, né? Através de princípios civilizatórios diferentes do que é, por exemplo, a matriz judaico-cristã. Então, quando a gente fala disso, nós estamos falando de algo que é para além do apenas espírito, ou apenas matéria, ou apenas, ou apenas mente, ou apenas razão, ou apenas coração, ou apenas sentimento. Para nós sentimos, refletimos e agimos. Ou seja, nós não somos aqueles que dizem, penso, logo existo. Não, nós existimos, por isso pensamos. Nós sentimos, por isso pensamos. Estava entendendo? Então, essa é um dos nossos grandes princípios, né? A forma como nós enxergamos o mundo. Então, para nós, por exemplo, ciência e fé são duas faces da mesma moeda. Uma não existe sem a outra. Por quê? Porque por exemplo, quando há uma grande descoberta científica, essa descoberta ela existe por quê? Porque eu percebi, eu senti alguma coisa, então vou lá pesquisar, vou lá pensar, vou lá refletir sobre isso. Né? Não é algo que surge por acaso. Né? Então, isso tudo passa pelo nosso corpo, que é algo por esse sentimento. Por isso a gente fala, inclusive, que o racismo a gente sente na pele, é coisa de pele, porque é exatamente isso. A gente sabe, por exemplo, a gente sente, percebe com o olhar, aquele olhar racista, a gente percebe. Por quê? Porque é isso que está no nosso corpo, na nossa forma de reagir, na nossa forma de agir. Isso não nos diferencia de um outro ser humano. Não, o que isso faz é a forma como a gente percebe e sente isso, é onde há, diria assim, as diferenças. E para nós, diferença, né, a diversidade para nós também é algo sagrado. Porque se o Criador fez a natureza, né, com tanta diversidade, por que ele faria os homens e mulheres, enfim, o ser humano, ele faria homogêneozinho, todo mundo igualzinho? Não, né? Não, é exatamente essa diversidade que faz com que haja toda essa beleza que é, né, que é a vida, que é o cosmos, que é o diálogo, por exemplo. Esse diálogo aqui está existindo por quê? Está existindo porque nós somos seres diferentes, pessoas diferentes, mas que têm a sua
Na sua concepção, eu sei que era 13 minutos, passei, né? Eu estou te pedindo justamente em nome do diálogo que tu está destacando, Então, a gente tem que respeitar o máximo possível os 3 minutos para que todos possam aproveitar o eu tempo. vou usar minha ampulheta, que é o que me controla o tempo. Fora disso, o relógio não controla. Ó, gostei desse sistema moderno. Professora Aldesqui, por gentileza. Então, Solon, obrigado pela pergunta. Primeiro, eu acho que a IA ela já enegreceu, e aí eu vou usar palavras que serão, talvez, para alguns novidade, mas enegrecer não é clarear, porque enegrecer não é o contrário de clarear, porque clarear é tornar branco, enegrecer significa vamos parar para pensar, né? Que a gente precisa, inclusive, mudar educação antirracista, e eu sou da área da educação. Educação antirracista é também pensar nas palavras que foram construídas que fortalecem o racismo. Então, estou trazendo essa questão do enegrecer exatamente para que a gente possa nos manter nesse diálogo de forma em que a gente consiga compreender o que a gente está dizendo. E aí acho que a IA ela já enegrece quando ela diz eu não trago um projeto místico, eu trago um projeto mítico. E dentro desse projeto mítico, às vezes, Solon, a gente comete o equívoco de pensar que essa perspectiva de construção do mundo ela está baseada somente na prática. E aí, quando a Clarissa falou, olha, é sobre cultura negra, eu fiquei pensando, tá, é cultura negra, mas o que está se entendendo aqui como cultura negra? Porque a cultura negra é diversa. A cultura negra parte de um princípio de diversidade, que é isso. Para nós, diversidade é brinde, para nós, diversidade é construção de forma coletiva, porque a nossa ancestralidade, se formos pensar na perspectiva religiosa, né, o poder, ele não é um poder dos nossos deuses, por exemplo, dos nossos orixás, ele não é um poder que está centrado na mão de um. Existe uma diversidade de poderes, e esses poderes são complementares, não são poderes que se antagonizam, são poderes que se complementam no feminino, no masculino, na diversidade, da sexualidade. O Xumaré é 6 meses, eu amo 6 meses ser mulher. Então, isso está na perspectiva aí da construção mítico-social. Mas eu queria trazer que essa questão, quando a gente traz essa perspectiva civilizatória, que não é contraditória à questão da construção de visão de mundo judaico-cristão, o que nos diferencia é que a nossa perspectiva de construção mítico, ela é uma construção cultural, ela é uma construção econômica, ela é uma construção política, e ela é uma construção de perspectiva de jeito de ver o mundo diferente. Jeito de ver o mundo diferente. Então, quando se fala mítico-social, a gente está falando desta relação que é sagrada, que é profana, que é ancestral, que nós não somos seres que estamos soltos no mundo, mas também isso não quer dizer que nós não tenhamos livre-arbítrio. Sim, nós temos livre-arbítrio, mas nós temos uma perspectiva de construção que, pelo amor ou pela dor, nós vamos acabar construindo aquilo que foi começado na ancestralidade. Eu costumo brincar, porque as pessoas dizem assim, em qualquer perspectiva religiosa, as pessoas dizem assim, eu creio na vida eterna. E daí as pessoas acham que quando o homem se separa da natureza, ele acha que ele é o ser mais especial, que ele é o único, que ele está vivendo essa experiência atual na humanidade como se ele fosse o único. Então, quando eu trago que ancestralidade é o que eu fui, o que eu sou e o que eu serei, eu estou trazendo esse princípio civilizatório, esse princípio de que, bom, eu trago esses traços porque alguém já foi antes e aí eu vou herdando. E aí dá para trabalhar na perspectiva da psicologia, na perspectiva da antropologia, a gente traz a questão da biologia, a questão do DNA, a questão do arquétipo. Então, todas essas questões, né, elas estão vinculadas a isso que a gente está dizendo aqui. Nós não somos seres que nos pensamos de forma individual.
Por isso nós estamos lá, o Daniel Amaro, no coletivo do grupo dele, e a Sandra Lee, como Yalorixá, na sua perspectiva né, da matriz civilizatória, eu, enquanto servidora pública, professora, ativista do movimento negro, quer dizer, a gente pauta a nossa construção mítico-social na perspectiva da coletividade e da circularidade. Né? Então, a gente ficaria a tarde inteira falando, porque isso é pano para muita manga, Solon. Um pano para muito retalho para muita colcha. Mas eu acho que, de uma forma resumida, digamos assim, a gente trabalha sempre numa perspectiva de que nós só conseguiremos ser homens e mulheres ou seres humanos na sua humanidade total quando nós nos encontramos com a humanidade que é coletiva, que não é individual, e que está constantemente em diálogo com a natureza, em constante diálogo com tudo que a vida tem a oferecer. Então, quando um ser humano passa fome, quando uma mulher não está livre, nenhum de nós está saciado e nenhum de nós deverá estar livre, enquanto alguém estiver preso, sofrendo qualquer tipo de violência. Então, a nossa construção e perspectiva de construção de humanidade é isso. Por isso, para nós não cabe. Por isso, nós lutamos de forma árdua, afíncua, há no mínimo 500 anos, se considerarmos a luta dos nossos irmãos indígenas por uma perspectiva de sociedade onde todos possamos ser humanos. Mas humanos na sua essência, se é que existe essência, mas humanos nessa perspectiva de que eu só estarei saciada quando todos estiverem saciados. Eu só estarei livre quando todos estarão livres. Então, acho que é muito isso que a Iá está trazendo, assim. Não sei se eu te respondo, Solon, ou se eu boto mais minhoca na cabeça, mas a ideia é um pouco essa. Eu acredito que sim, que responde satisfatoriamente. Eu vou passar agora para o Daniel, e daqui a pouco eu vou dizer para vocês que eu vou adotar um sistema de campainha aqui para garantir o tempo. Porque o grande problema é que nós temos tantas questões e tantas dúvidas que vocês não vão conseguir responder todas dentro de uma hora. E eu vou terminar o programa não sentindo tudo que eu poderia ter extraído de vocês. Por favor, Daniel, responda sobre isso de uma forma breve, se for possível. Tudo bem, Solon, respondo sim, mas você me faz a pergunta de novo, porque as meninas falaram tanto que me deram um nó na minha cabeça. Então, eu só tinha pedido, na verdade, uma observação rápida sobre o fato de que todos os três, vocês, na primeira resposta que deram, citaram um projeto mítico, citaram Casa de Santo e mostraram toda uma ligação espiritual com essa ancestralidade. Eu perguntei se isso era uma percepção minha ou se é uma realidade muito forte, que existe essa ligação mítica com toda a ancestralidade no povo de vocês. É isso? Perfeito. Pessoalmente, eu quero dizer aqui que o meu primeiro convívio com outros seres humanos foi com a minha família. E o segundo lugar que eu tive convívio com outras pessoas que não eram da minha família foi o centro de Umbanda da minha mãe. E o terceiro foi os moradores do bairro, e o quarto, a escola pública. Então, eu falo que tudo, na minha vida, tudo começou na religião. Né? Por todas as coisas por onde eu passei, sendo ancestralidade, sendo profissão, tudo sai da religião. Isso é uma coisa muito pessoal minha, né? Uma vivência minha. Então, talvez não seja por acaso que nós três citamos essa presença forte da religião na ancestralidade. Porque na religião, e pessoas que estão nos assistindo, a religião é uma coisa muito, muito ampla e muito de, como eu posso falar, muito de generosidade. Né? A religião, você nunca consegue trabalhar somente no indivíduo. Tudo que você vai fazer na religião está concentrado no coletivo. Não é por nada que o encontro ele é circular, onde todo mundo pode se olhar. Não é por nada que nesse encontro circular não tem um sentado e um em pé, está todo mundo em pé, para todos ter o mesmo alcance de visão. Então, a religião,
ela faz com que a gente possa cultuar. E aí entra a questão que ele fala, a gente possa cultuar o nosso santo, o nosso caboclo, né, o nosso povo da rua, mas que a gente não perca esse sentido da coletividade, né, da coisa que a partir desse ato religioso você vai descobrindo e você vai conquistando coisas na vida. E quando eu falo conquistando coisas na vida, e aí entra um fato muito interessante, porque às vezes a gente pensa assim, minha vida tá horrível porque o santo não está me ajudando. Não, não existe isso. O santo faz o papel dele, nós temos que fazer o nosso papel, né? Que é tentar, no mínimo, ser pessoas do bem. Porque é essa fé que eu acredito, é nessa ancestralidade que eu acredito. Eu acho que ancestralidade passa pela religião, mas passa muito pelo ser do bem. A pessoa que não é ser do bem, ela não consegue ter uma ancestralidade legal. Então, resumindo e respondendo a tua pergunta, é isso. Para mim, a ancestralidade está muito ligada à religião, sim, porque a religião ela é a base, a fé ela é a base da construção de um coletivo, de um povo. Clarissa, contigo? Eu queria aproveitar e perguntar para o Daniel sobre a companhia de dança, né? A companhia de dança Daniel Amaro, ela apresenta o espetáculo A Dança dos Orixás já fazem 4 anos. A montagem concebida para ser encenada em uma das mais famosas charqueadas de Pelotas, a Charqueada São João, né? Então, fica a pergunta, quais os desafios de transpor para a dança a luta e essa ancestralidade, essa resistência do povo negro, Daniel? Então, Clarissa, eu partindo do meu primeiro convívio com a religião, mas o segundo convívio, né, de algo muito, muito forte na minha presença como ser humano, é a arte, a dança. A dança foi o modo que eu descobri para me reconhecer, me entender e mostrar a minha resistência. E isso eu falo desde 7 anos de idade, né? Eu não falo de 2 anos atrás, eu estou com 48. Eu comecei a dançar com 7 anos. Então, o meu processo de resistência começou nas festas blacks, quando os ricos brancos tinham clubes sociais e os negros tinham apenas a periferia para fazer seus festejos, para fazer seus cultos. Então, eu começo a minha iniciação num período muito de separativismo. Negro de um lado, branco do outro, território de um é esse, território de outro é outro. E a dança foi me transformando e foi me abrindo espaços, né? Hoje eu falo assim, a companhia dançava Daniel Amaro 21 anos, hoje aonde eu cheguei, provavelmente se não estivesse dançando eu não chegaria. Acho que a dança me abriu essas portas. Mas chega um momento que eu fiquei refletindo, e fiquei refletindo até antes de montar a companhia, porque a companhia ela surge devido a esse recorte, porque os negros não tinham espaço para dançar nos teatros, os negros só faziam a sua dança na periferia. E aí eu pensei, eu passei por uma trajetória de dança, dançando balé também, dançando contemporâneo, e nessas companhias que eu passei não havia negros, só havia negros se o negro fosse o filho da faxineira que ganhou uma bolsa para dançar e dançava no fundo do palco, colado na coxia. E isso me incomodou em 2000. Foi quando eu resolvi montar a companhia, onde a companhia ia ter 99 pessoas negras, né? Não que isso seria uma coisa obrigatória, mas, enfim, a dança, eu acho que a dança é para todos, e na companhia já teve bailarinos brancos, por que não? Isso não me incomoda em nenhum momento, não. Até porque eu acho que dança tem muito a ver com sentir, com vivência. Mas me chega em 2013 uma inquietude, sim, por que existe territórios para preto e territórios para branco? Por que eu vou ver na Charqueada São João uma branca contando uma história do povo negro, e o povo negro assistindo aquela branca contar a nossa própria história? E aí eu começo, então, a perceber que o grande desafio que eu tinha na mão, qual era o desafio? De entrar com essa cultura dentro desses lugares e fazer uma ressignificação desses lugares. E aí eu começo pela Charqueada São João, eu passo na Baronesa, eu passo no Museu do Doce, eu passo na Biblioteca Pública,
eu passo no Teatro 7 de Abril, eu passo no Teatro Guarani, e aí eu começo a sentir que o elenco, que se considerava apenas um elenco de um território periférico, se sentindo à vontade em qualquer dos outros territórios. Mas, claro que, para isso, tivemos que ter um trabalho muito forte de conscientização, de formação desses bailarinos. A Ledeci, a professora Ledeci era diretora do Colégio Dom Joaquim Ferreira de Mello, e tinha muitos alunos dela, que as pessoas... Porque o pobre, vamos lá, fazer um recorte, a pessoa pobre, ela mora numa peça 4x4 com 10 pessoas. E quando a criança vai para a aula, ela vai para a aula já desgostosa da vida. E a professora Ledeci me chamou várias vezes na escola e disse: Daniel, dá um olhar melhor para essa fulana, bota ela na dança. E ali eu vi várias pessoas se transformando. Desculpa. Emocionei, desculpa. Ali eu vi várias pessoas se transformarem. A Lindsay, a Kamani, e são pessoas hoje que circulam por esses espaços que dizem que é um espaço que não era espaço para negros. E elas circulam, não apenas circular por circular, circulam com conteúdo de discurso, com conteúdo de formação cênica. Então, o desafio da charqueada de São João, por ser uma charqueada que a gente sabe que a escravidão no Rio Grande do Sul foi a pior escravidão no Brasil todo, era um castigo para os escravos do norte do país vir para Pelotas. Ela está incomodando, vou te mandar para Pelotas. Então, o desafio foi, Clarissa, nós fazer uma narrativa negra, num escravo onde os negros sofreram, mas uma narrativa negra contada por negros, mas com uma contemporaneidade e com uma visão preta. Então, quando eu vejo essas meninas dançando numa charqueada, e aí eu vou além, Luiz, porque nós estamos na 15ª edição, nós escutamos orixás falar com nós escutamos Preto Velho dizendo assim: vocês estão nos libertando. E cada vez que a gente dança lá, eu estou falando isso porque eu já tomei um passe e um Preto Velho me falou isso. Cada vez que a gente dança lá, nós estamos libertando os espíritos de homens escravizados que ainda estão lá presos. Então, a nossa função é muito mais que arte. A nossa função é de ancestralidade, de libertar aquele povo que ainda ficou lá, porque tem muito preto preso lá, velho. Então, o papel nosso não é apenas fazer uma narrativa preta, mostrar um trabalho cênico de corpo negro, mas sim de ancestralidade, de libertar o povo preto que ainda está lá. E essa é a nossa maior dificuldade, Clarissa. O maior desafio, não dificuldade. Esse é o nosso maior desafio. E eu estou muito feliz por isso, porque eu com a companhia de dança, com meus amigos da Castilho, do Fátima, do Simões Lopes, do Pestana, do Navegante, os bailarinos são de vários bairros da cidade. Eu, com esses meus colegas, nós estamos escrevendo a nossa ancestralidade. Muito bem. A emoção do Daniel serviu de perdão para o tempo extrapolado. Mas agora eu vou ser muito mal e vou reduzir para 2 minutos, porque o programa está chegando numa reta final. 2 minutos para cada um dos três, por favor. E eu começo para a Yassa Andrali. Em 2 minutos, a senhora sofreu violência política quando foi candidata a vice-prefeita de Pelotas no ano passado? E como avalia a representatividade de negras e negros na atual política brasileira? Poxa, Solon, em 2 minutos tu quer me matar. Primeiro, vou te dizer que sofri. Sofri, mas foi um sofrimento que dentro da política faz com que a nossa ação, a nossa reação seja propositiva. Né? Sofri na rede social, né? Mas não, diria assim, politicamente, por dentro do partido ou fora, isso não. Acho que a gente, inclusive, fez um belo serviço, né, um serviço para a comunidade de Pelotas, na medida em que, né, essa questão ela veio à tona com muita força, com muita segurança e com muito protagonismo. Tá? Dizer, a minha coordenação aqui é formada por mulheres negras, né? A Ledeci é a coordenadora geral. Então,
dá para ver como é que a gente sai. Tanto que a gente sai dessa eleição, inclusive construindo um coletivo, que é o coletivo O Melhor de Cada Uma, né? São mulheres negras, né? Mas que agregamos todos e todas. E a outra questão é que nós, mulheres negras, estamos fazendo uma diferença na política. Então, a gente está mostrando, né, a necessidade do Brasil ter essa potência, né, essa potência das mulheres, essa forma com que as mulheres negras, né, agem e sustentam a sociedade, colocada à disposição de todos e de todas. Então, nós temos uma outra forma realmente de fazer política. Né? E realmente as nossas caras pretas, eu diria assim, sendo cada vez mais colocadas enquanto, né, pessoas que também têm o direito de lidar com, né, com as instâncias de poder, isso faz com que haja uma revolução na sociedade brasileira. E acho que fiz em 2 minutos isso, embora, né, tenha muito para se dizer em relação a isso. Maravilha, foi a primeira vez que conseguimos cumprir o tempo do programa de hoje. Usei. Usei a ampulheta. Vou comprar uma para mim. Professora Ledeci, o que é e como funciona o aquilombamento? Tenho certeza que tu quer em 2 minutos, né? Claro. Bom, vamos lá. Vamos tentar... É que o problema só não é que vocês convidaram pessoas que são prolixas, que têm o dom da fala. Daí é muito difícil segurar em 2 minutos. Mas, assim, aquilombamento Bom, e aí tem que pensar na perspectiva, né? Bom, tu descobre ou tu te dá conta da ancestralidade, te dá conta do teu processo mítico-social, de que tu tens uma responsabilidade no hoje, no agora, nessa construção, nessa luta política social e nessa questão de recuperação de humanidade, como consequência disso, se constrói o aquilombamento. O aquilombamento, para mim, e aí estou falando de algo que eu também não tenho muita teoria com relação a isso, mas para mim o aquilombamento é quando nós, negros, descobrimos que nós somos 56% da população negra deste país, que nós, em Pelotas, somos a segunda cidade em população negra do país, só perdemos para Salvador, e os dados estatísticos forjados ou não estão aí, é só andar em Pelotas que a gente percebe isso. É quando nós descobrimos essa potência, essa potencialidade e essa capacidade de estarmos em todos os lugares discutindo proposição de política pública, proposição de respeito à cultura, e aí o Daniel traz muito bem, eu fiquei emocionada com ele, porque eu lembrei das minhas crianças lá da Castilho, né, enquanto era diretora. Aquilombamento é isso, é na medida em que nós, negros, tomamos consciência de que nós só nos construiremos, né, humanamente quando nós estivermos aquilombados. E aí aquilombar para mim, com certeza estar junto, coletivamente, construindo e tomando decisões em espaços de poder. E aí não é à toa que a Sandra Lee foi a nossa candidata a vice-prefeita da cidade de Pelotas. Esse é um sinal de proposição de aquilombamento. Nós, negros, queremos estar, sim, aquilombados, pensando em políticas públicas de qualificação de vida para todos nós. Porque quando nós, negros, tivermos essa possibilidade, porque nós não tomamos decisão que vai beneficiar somente os negros. Quando nós pensarmos em políticas públicas para a coletividade, vocês, brancos, da branquitude, com certeza também serão beneficiados. Então, aquilombar-se, Clarissa, e muito obrigada pela pergunta, aquilombar-se é isso, é pensar coletivamente qual é o projeto mítico-social, qual é o país que nós queremos, qual é a Pelotas que nós queremos, qual é a perspectiva de humanidade que nós queremos. Simples assim. Aquilombar-se, para mim, é isso. Talvez tenha construído um conceito teórico agora aqui, Clarissa. Muito obrigada pela possibilidade de pensar teoricamente sobre isso.
Daniel, eu quero te pedir uma gentileza. Eu gostaria que tu explicasse para esse teu novo amigo aqui, que é branco, o que significa Ubuntu, se é que é essa a pronúncia. Você me ouviu? As gurias podem me ajudar, né, gurias? Ubuntu significa força, é isso? Só sou porque o outro é. Ah, isso. A minha vida só é importante porque existe a vida do outro. Eu só sou bonita, Solon, porque tu és bonito. A minha beleza depende da tua beleza. Coletividade total. Total. Eu só sou um ser humano existente porque o outro também é, ou já foi. Só sou saudável porque tu também o és. Se tu não fores, eu também não serei. Perfeito. Ótimo. Ótimo. O programa de hoje está excelente. O programa de hoje está excelente. Até já me chamaram de bonito aqui. Uma coisa inacreditável. Esse eu vou gravar e vou guardar para mim. Clarissa, contigo, por favor. Eu queria perguntar, só deixa eu achar a minha pergunta aqui, porque como eu mudei de computador hoje, vocês me perdoem, porque eu estou um pouco atrapalhada com o meu... Vocês conhecem o projeto Galeria... Como é que é o nome? Estou chegando nele aqui. Galeria de Racistas. galeriaderracistas.com.br. São 3 coletivos que se juntaram e fizeram um site onde eles disponibilizam imagens de esculturas e monumentos a escravagistas, exibidos em locais públicos aqui do Brasil, né? Além disso, em cada uma dessas imagens é acompanhada por um relato sobre os crimes que foram cometidos por aquele personagem histórico, né? Então, de acordo com o projeto, ainda, que eu achei também muito interessante, eles dizem que o Brasil tem a maior galeria de racistas a céu aberto do planeta. Por outro lado, nomes de figuras negras têm surgido em pesquisas e publicações dedicadas a dar visibilidade à história negra brasileira. Qual é a avaliação que vocês fazem sobre essas iniciativas? Vamos começar com a Iá, pode ser? Em quantos minutos, Solon? Sabe qual é a comparação que eu sempre faço com isso? Assim, ó, e aí não faço com escravagistas, né? Mas faço com duas figuras, com o Tiradentes e com o Zumbi. Porque o Tiradentes, né, logo, embora a luta tenha sido semelhante, diria assim, né, que é a luta pela nacionalidade, o Tiradentes foi considerado herói, né, tanto que é feriado, e Zumbi, né, nós tivemos que lutar muito para colocar o Zumbi como herói, e assim mesmo ainda não é feriado. Não que o feriado seja, né, queremos um feriado, a questão é a visibilidade e a representação disso. Né? Então, para mim, essa é um grande legado que esse grupo está trazendo, porque ele traz as imagens e aí a gente vai ter que começar a fazer os contrapontos, né? Porque todos aqueles que nos destruíram, né, não só nós negros, não só a nossa cultura, não só nós negros e negras, mas também e muito os povos originários, né? Eles são cultuados, são endeusados, são colocados como heróis. E é real isso, de que que o Brasil seja esse país onde... Né? Bom, e aí ia começar a gente. Esse país foi dividido com capitanias hereditárias. Pensem bem. Então, para mim, né, eu acho que eu já estou dizendo assim, qual é a minha posição em relação a isso. Se eu pudesse, eu saía incendiando mesmo tudo que tá aí, entende? Colocaria o que realmente deve ser colocado nesse país. Aliás, né, um país que incendeiam um indígena, né, e isso não causa comoção? Professora Ledeci, por favor. Então, eu concordo com a Iá, sim. Eu, como historiadora, né, porque a minha formação inicial é história, sou licenciada em História e pesquisei durante muito tempo
a questão da recuperação da memória histórica das comunidades quilombolas do território sul do Rio Grande do Sul. Então, através do meu projeto de pesquisa, que trabalhava, né, passei anos de 2003 a 2008 trabalhando nessa recuperação de memória, que acabou certificando, né, e dando visibilidade a essas comunidades quilombolas de remanescentes de quilombos e hoje comunidades quilombolas aqui no território sul do Rio Grande do Sul, de Santa Vitória para baixo. Eu costumo dizer o seguinte, o que isso, enquanto historiadora, me traz? É uma perspectiva de recontagem ou de uma nova roupagem para a construção da história e da escrita da história em nosso país, né? Eu acho que eles trazem essa perspectiva de que, bom, é preciso curar a ferida. E aí, quando a Sandra ali fala na questão de assim, né, eu sairia tocando fogo em tudo que tem aí, e traz o exemplo do que é representativo e do que não é, eu diria o seguinte: essas pessoas, elas escancaram essa ferida e tentam trazer a possibilidade de cura. Porque o que acontece na história do Brasil? Nós temos uma ferida gigantesca, escondida, tapada. E aí eu tenho que dar o mérito. E, infelizmente, talvez as pessoas não vão entender muito o que eu vou dizer aqui, mas eu tenho que dar o mérito para o último governo, do governo que está aí. Este governo escancarou essa ferida, que nós nos enganamos durante muitos anos que ela estava curada. E que a democracia racial era a presença e era o que era real. Fomos enganados todos nós. Talvez nós, da militância do movimento negro, né, e aí, Daniel, a gente sabe disso há muito tempo, que essa ferida ela foi tapada e apodreceu. E aí agora se destapou a ferida. E eu acho que esse tipo de projeto, ele escancara o que é o nosso país. E que nos faz pensar, bom, quem eu, como brasileira, negra ou não negra, ou né, branco ou não, ou negro, ou misturado, ou mestiço, quem eu quero que me represente? Qual é a representação que eu quero? Eu acho que isso é importante quando eles fazem isso. Eu acho que isso está também relacionado com a questão aí dos Pelotas tem Praça Coronel Pedro Osório, Praça Cipriano Barcelos. Nós sabemos o que é a Praça Cipriano Barcelos, gente. A Praça Solon, não sei se tu conhece, a Praça Cipriano Barcelos é uma praça onde se enforcavam os negros que se revoltaram. Não é à toa que ela tem o nome de Praça dos Enforcados. Ah, mas aí é Praça Cipriano Barcelos. Praça Coronel Pedro Osório se trouxe da França um chafariz que escondeu o Pelourinho, onde eram julgados os negros que se revoltavam contra o sistema escravocrata. Bueno, então vamos parar de dizer mentira, né? Eu acho que o mínimo que esse projeto faz é fazer com que a gente reflita sobre isso. E se pergunte, quem eu quero que me represente na história do meu país? Daniel. Clarissa, o que falar depois dessas duas falas? Mas eu vou tentar rápido, curto e grosso. O Brasil é um país colonizador, né? O Brasil é um país colonizador e vai ser sempre, enquanto nós não mudar a consciência das pessoas. Mas aqui na nossa sala, nesse debate, nós temos uma referência muito importante para os negros do sul do Rio Grande do Sul, que foi a candidatura da Sandra Lee, primeira mulher negra vice-prefeita, velho. Então, é essa figura que me interessa. É essa figura que eu tenho que passar para a nova geração. Então, eu acho importante o projeto da rapaziada, mas eu acho que nós estamos no momento, porque eu me lembro muito bem uma conversa que eu tive com a Sandra, com o Ivan e o outro menino, Marcelo, e se nós pararmos para pensar, a Sandra foi uma heroína em aceitar ser candidata numa cidade racista como Pelotas, numa cidade completamente contraditória, né? Uma cidade que é uma cidade de Oxum, que é uma cidade do Charque, que diz que é uma cidade do doce, por exemplo. Né? Então, é muito louco, a gente tem que estar o tempo todo idolatrando pessoas que não nos representam. Então, eu acho que a candidatura da Sandra Lee, desculpa eu estar falando só nessa candidatura, porque para mim foi um ato importante. Eu como homem negro, nunca tinha visto
tinha visto vereador, o Negros candidato a vereador, mas candidato a vice-prefeito, e eu quero um dia que nós tenhamos um prefeito e um vice, uma chapa toda preta. Não porque os pretos são mais bonitos, não, porque nós temos que dar a cara de quem construiu essa cidade, de quem construiu esse país. E aí é quando a Legueci fala que ela agradece esse último partido, esse último governo que está aí, que mostrou a ferida, eu concordo, porque pelo menos os caras tiveram coragem de mostrar quem são, né, Legueci? Porque senão os caras ficam sempre escondendo atrás da moita, né? Então, os caras, olha, eu sou assim, vou tratar os negros assim, vou tratar as mulheres assim, vou tratar os indígenas assim. Bom, legal, agora a gente sabe quem é quem. Então, eu acho que é isso. Eu acho que nós temos cada vez mais construir cidadão que possa nos representar em todas as esferas, seja nacional, estadual ou municipal. Bom, eu acabei de ser informado aqui que hoje, apesar de ser terça-feira, excepcionalmente, a Rádio Com Pelotas está nos liberando o horário, então nós vamos poder extrapolar uns minutinhos. Eu que fui tão controlador, mesmo sem uma ampulheta nas minhas mãos, então vou acrescentar uma perguntinha para que os três respondam e encerrem a sua participação. O que é o antirracismo? Exemplos desta prática e o que nós podemos fazer para contribuir com essa luta? E eu digo nós, me referindo aos brancos. O que nós podemos fazer para contribuir com essa luta tão importante da comunidade negra? Por favor, Iá, pode começar? Eu posso. E aí eu te mando depois um texto que eu escrevi, que eu participei do TEDx Lançador, onde eu falo um pouco sobre isso. E, para mim, a grande questão é sermos radicalmente amorosos e respeitar incondicionalmente a humanidade do outro. Se o outro não respeita a minha humanidade, o problema é dele. Porque ele vai ter que dar conta. Agora, eu tenho que respeitar, esse é um princípio nosso, de respeitar incondicionalmente a humanidade do outro. Porque se você respeita a humanidade do outro, você está sendo antirracista. Porque não é fácil ser antirracista, né? Assim como não é fácil ser, né, feminista. Não é fácil ser xenofílico, né? Que é o nosso outro grande princípio, que, inclusive, se traduz no Ubuntu, né? Eu sou porque o outro é. A grande questão do racismo, né? E quando fala em antirracismo, que no Brasil, o antirracismo ele estrutura a sociedade brasileira. Né? O racismo estrutura a sociedade brasileira. E se ele estrutura a sociedade brasileira, há que se ter um dos grandes vetores é que a branquitude se dê conta, aceite os seus privilégios, ela tem privilégios, né? E não estamos dizendo que tem que abrir mão dos seus privilégios, porque ninguém abre mão de privilégio. É falácia isso. Assim como eu acho que empatia é uma falácia. O que você tem que fazer é colocar esse seu privilégio da luta antirracista. À disposição da luta. Porque nós estamos fazendo essa luta há muitos anos, sempre, desde que aqui chegamos, sozinhos, de algo que não foi nós que inventamos o racismo. Portanto, a grande contribuição para que nós possamos realmente nos dizer antirracistas, para nós podermos nos dizer um país antirracista, um partido político antirracista, partidos políticos antirracistas, um Ministério Público antirracista, uma justiça social, né, uma justiça antirracista, um governo antirracista. É preciso isso. É preciso que a supremacia branca
né, se dê conta de que ela precisa colocar esse seu privilégio, né, os seus privilégios, à disposição da luta antirracista. Não é que passe o privilégio para Sandra Lee, não é que passe o privilégio para o Daniel, que passe para a LDC. Não é isso que nós estamos pedindo, não é isso que nós estamos exigindo. Nós estamos exigindo que coloque à disposição. Por exemplo, uma cidade como a nossa, que teve uma candidatura de uma mulher negra, né, e não foi por coincidência, isso não foi por coincidência, não foi assim. LDC trazia o seguinte nas nossas discussões para o partido: vocês têm certeza que vocês querem uma candidata, uma mulher negra, vice-presidente, vice-prefeito? Eu já quero vice-presidente, também quero. Vocês têm certeza? Entendeu? Esse é o desafio que nós fizemos. Se você tem certeza, e para você ter certeza, você vai ter que... Não é que você vai deixar de ser racista. Você tem que colocar o seu privilégio, tem que colocar, inclusive, o seu racismo na mesa. Tem que dizer, não, realmente, nós somos racistas, porque a sociedade é racista. Agora, o que nós podemos fazer para tornarmos antirracista ou um racista em desconstrução, que é o que a LDC sempre fala, né? Fala, inclusive, para o Ivan, né, que foi nosso candidato a prefeito, né? Tem que colocar o seu racismo em desconstrução, assim como os homens têm que colocar o seu machismo em desconstrução. Tem que desconstruir isso. Mas não vamos ser nós, negros e negras, que vamos fazer com que vocês se desconstruam. Entendeu? Você tem que se desconstruir. Você tem que se desconstruir. E aí é desconstruir em tudo, desde a literatura, a educação, tudo que pode imaginar. Então, assim, eu queria, já que né, a gente está encerrando aí, dizer que foi um prazer mesmo estar aqui com vocês, um prazer, Solon, um prazer, Clarice, e que vocês consigam colocar os seus privilégios. Essa forma, isso que vocês estão fazendo hoje é uma forma, né? Porque vocês dominam aí a mídia, né? Então, coloquem cada vez mais pessoas a falarem, né? E façam com que cada vez mais brancos, né? Homens e mulheres, principalmente o pessoal aí da intelectualidade, estude a branquitude, porque da negritude nós demos conta. Muito obrigado, Iai. Vou ficar aguardando aqui a remessa do teu texto com muito interesse. Professora LDC, a sua vez, por gentileza. Então, eu acho que falar depois de alguém como a Sandra Lee, que constrói um conceito que se contrapõe ao racismo, que é a radicalidade amorosa, e que me ensinou esse conceito, né? Que se contrapõe ao racismo, e aí se coaduna com a luta antirracista, é dizer simplesmente que ser antirracista, o primeiro passo, um exemplo concreto para mim, Solon e Clarissa, eu preciso pensar sobre o racismo. Eu preciso pensar, porque o racismo, na sua grande maioria das vezes, ele se manifesta de forma voluntária. É naquela hora que tu está distraído que ele vem. E aí é pensar a cada construção, e eu trazia um exemplo disso. Dizer, a partir de agora, não dá mais para eu dizer que uma coisa ruim é uma coisa de negro. Eu não posso dizer que o samba do crioulo doido, isso é uma coisa... tá tudo confuso. Para mim, o samba do crioulo, o samba que traz confusão é o samba do branco chapado, se a gente for trabalhar nessa perspectiva, né? O samba do crioulo sempre foi uma das manifestações culturais mais maravilhosas e organizadas de resistência do povo negro. Então, para mim, entrar na luta antirracista é isso.
é a branquitude, e quando a gente fala branquitude, algumas às vezes se assustam. Bom, cada um de nós tem a nossa herança. Eu tenho a herança da minha ancestralidade, que é o racismo que eu sofro todos os dias. Que não foi nós que construímos, como bem disse, e a Sandra ali, mas eu luto contra ele por longos anos. Agora, a branquitude também tem a sua herança. E o mínimo, não dá para dizer, não, mas foi o meu tetravô, não tem nada a ver com isso. Tem sim. Sabe por quê? Porque tu herdou o privilégio. Tu herdou o privilégio. Então, entrar na perspectiva da luta antirracista é começar a desconstruir conceitos que foram construídos durante, no mínimo, 500 anos desse país. Porque a luta antirracista, ela é uma luta que não é uma luta somente dos negros, é uma luta dos povos indígenas. Quando eu olho para os indígenas e não acredito na capacidade e na potencialidade dele porque ele é índio, porque ele é indígena, e eu já estou cometendo um crime aqui quando eu digo que ele é índio, porque esse é um conceito que a população indígena não reconhece. Né? Então, para mim, a luta antirracista é nos dispormos a sermos aquilo que a Yassa Andrali também nos ensinou, que é nos colocar como escudo, mas não só no diálogo. E aí, Solon, sendo muito concreto, bom, quem é que vai tomar o primeiro tiro, por exemplo, numa manifestação aonde estamos todos nós lutando por democracia ou no Fora Bolsonaro? Quem vai levar o primeiro tiro sempre será a população negra. E aí, Solon, quem é que tem que se colocar como escudo e tomar o tiro primeiro? É nesse sentido. Eu, nas minhas relações pessoais e familiares, desconstruir com os meus amigos brancos os racismos e os preconceitos que eles trazem. É não deixar uma situação de piada racista, machista, homofóbica, não passar ela adiante. É questionar, é fazer as pessoas pensarem sobre isso. Então é isso, é colocar aquilo que eu tenho como dádiva, como dom, como privilégio, por ter nascido branco, a serviço daqueles que não têm a mesma possibilidade, que são os negros e os indígenas. A luta antirracista, ela engloba, no mínimo, esses dois grupos, que são os negros e os povos indígenas. Também nós não podemos esquecer disso. Então, eu acho que é isso. Eu passo para o Daniel. Contigo, Daniel. Então as gurias matam a pau, né? Elas vêm, se vacilar, eu não falo nada. Me botam sempre para começar, porque senão eu fico sem fala. Eu faço da fala delas a minha fala, mas acrescento que enquanto não tivermos políticas públicas para segurança, para saúde, educação e cultura, nós vamos ter sempre uma sociedade racista. A base da nossa construção contra o antirracismo, a favor do antirracismo, perdão, são as políticas públicas. Por que vocês acham que a polícia vê um neguinho caminhando na rua e para? Porque não tem uma política pública na segurança que ensine ou que dê uma orientação para aquele brigadiano que está na rua trabalhando. Então, de uma certa forma, se nós não construirmos políticas públicas, e aí eu falo em todas as esferas, eu acho que na escola, a DVC trabalha em escola e sabe como os alunos negros são mal vistos pelos professores, os professores não dão atenção, porque o cara é rastafário, porque ele usa black power, ou porque ele usa a calça caindo lá embaixo. Então, toda essa característica, né, ou eu não digo característica, perdão, toda essa cultura que se traz da periferia para dentro da escola, às vezes não é respeitada, né, ou às vezes quase nunca é respeitada. Então, de uma certa forma, isso é racismo. Né? E como nós vamos construir isso? Capacitando esses professores, fazendo uma política pública de formação de professores, porque não é admissível que você olhe uma pessoa, ou pela cor da pele, ou pela roupa que usa, você dizer quem ela é. Isso é uma coisa que eu não consigo entender. Estamos longe de resolver esse problema.
Estamos longe de resolver, mas não estamos longe de começar a pensar em resolver. Então, eu acho que é fundamental políticas públicas, meio de comunicação. Uma das meninas falaram aqui, acho que foi a Sandra Lee, ou não me lembro agora. Os meios de comunicação, há 10 anos para cá, começaram a botar negros nos comerciais, né, de âncora dos programas. Mas por que agora? Por que somente agora? A gente tem que refletir isso, né? E, de uma certa forma, eu também fico pensando que eles acabam usando ainda a figura do negro, fazendo um outro racismo pior, talvez. Né? Vou botar um negro aqui. Eu não gosto de negro. Tem uma empresa de comunicação, os caras são racistas, não gostam de negro, mas está na moda botar negro na ponta, bota o negro para fazer um programa lá. Só para mostrar que nós estamos dando espaço para o negro. Mas não é assim que se acaba com o racismo. Isso não se acaba com o racismo. Isso talvez seja até pior. Isso é uma armadilha. Então, nós temos que pensar como é que vamos gerar essa política pública. As políticas públicas têm que ter. Por isso que eu acho que falta um projeto de política pública para o Brasil. Antirracista. Um projeto antirracista. Porque a gente sabe, inclusive os partidos brasileiros, nunca botam preto de presidente, nunca botam preto de prefeito, de candidato, entendeu? Então, é isso que nós temos que se lidar. Eu me lembro muito bem, ele decidiu um período da vida que estava muito revoltada com o partido nosso. Não quero conversar com você, não converse comigo, não quero papo com vocês, porque ela não via, a LDC, ela não via essa clareza que eu digo, não, essa negritude, né? Essa negritude dentro do partido. Né? Porque, às vezes, é muito legal o preto ficar de massa de manobra, correndo para cima e para baixo, mas quem está na ponta? Quem é que vai receber o salário do prefeito? É o preto? Então, é isso. Estamos chegando ao final de mais um Espaço Plural. Hoje nós falamos aqui sobre cultura negra e representatividade, abordando de passagem ainda a questão mítica e a ancestralidade. Estiveram conosco Iá Sandra Lee, Leideci Coutinho e Daniel Lamaro. Quero agradecer de coração a participação de todos os três e oferecer também o programa de hoje a um homem negro pelotense, Giba Giba. Muito obrigado por todos vocês estarem aqui contribuindo para o nosso esclarecimento e, quem sabe, muito para a nossa melhora enquanto pessoa, enquanto cidadão. Sigamos então, Clarice. Sigamos, muito obrigada. Agradeço também de coração a presença dos três. Muito obrigada. E nós queremos convidar os nossos internautas, ouvintes, a acompanhar também o programa Berimbau Não é Gaita, com Aister da Silva. Hoje o programa vai ser transmitido direto do lançamento da Frente Parlamentar do Afroempreendedorismo, conversando com os afroempreendedores. Então, não perca, o Berimbau Não é Gaita vai ao ar às 8 horas da noite. Representante da Rádio Com Pelotas, Laíro de Matos. Representante da Coordenação Geral do Comitê, Benedito Tadeu César. Coordenadora Geral do Espaço Plural, Núbia Silveira. A apresentação é de Clarissa Henning. E Solon Saldanha. Produção colaborativa da Rede Estação Democracia. Na técnica, Babiton Leão e Gilmar Santos. As opiniões emitidas pelos entrevistados e debatedores são de responsabilidade de quem as expressa e não necessariamente correspondem ao que pensam e às opiniões da Rede Estação Democracia, da Rádio Com Pelotas ou de qualquer um dos nossos parceiros. Nós estamos terminando o programa de hoje, lembrando, como sempre, que a pandemia do coronavírus não acabou. Então, faça a vacina, mantenha o distanciamento social e use máscara. Assim você protege a si e aos demais.